Olá, meus amigos, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, de todos os momentos. Que tenhamos nesta oportunidade o coração sereno, o pensamento em luz para as reflexões em torno do Evangelho, em torno da espiritualidade que tanto necessitamos. Buscando ao Cristo, mentalizemos uma forte luz a nos envolver. Divino amigo, se conosco nesta hora, envolve-nos em suas vibrações de paz, de luz, de entendimento e coragem, que consigamos compreender melhor as nossas vidas, o que conosco se passa diante das leis divinas. E assim que o nosso espírito de renúncia seja forte e que tomemos as melhores decisões cruciais na nossa existência, voltadas para o bem e para o amor. Muito obrigado, Senhor. Meus amigos, capítulo 29 do livro Vinha de Luz, guardemos o coração. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Dobre é vacilante. Então, o homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Comentários do benfeitor Emmanuel através de Chico Xavier. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O santuário da criatura é o sentimento. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Meus amigos, vejam como é importante essa reflexão em torno do coração vacilante, ou seja, do sentimento ainda não representado pela identidade divina. Sentimentos ainda não espiritualizados. Embora, quando a gente pensa em sentimento, devemos sempre analisar algo positivo como uma construção do espírito, costumeiramente falamos de sentimentos doentes, que são emoções ainda enfermas que temos e queremos construir sentimentos iluminados. Mas quando fazemos essa análise íntima, quanto que isso interfere em nossa existência? Quanto ainda temos traços infelizes, nublados, que nos direcionam a tormentos. E é interessante os exemplos
do dia a dia que Emmanuel nos oferece. O coração vacilante, o sentimento vacilante, ele não consegue ser fiel às leis divinas diante das lutas, das provas, das dores, das expiações, porque já cai muitas vezes na rebeldia, na revolta, no medo, na inconformação, na tristeza, no desequilíbrio, na perturbação. Enquanto que o coração já direcionado às bênçãos maiores, independente do quadro humano, ele se mantém em equilíbrio. E Emmanuel exemplifica. Se a nossa reencarnação oferece facilidades materiais, como a riqueza, se estamos em perturbação, em transtorno, em tormento, aquilo pode alimentar nossa vaidade, ampliando, pode ampliar o nosso poder, a ideia de posse, do consumo, das ilusões da matéria. Se, no entanto, ao contrário, temos dificuldades, podemos entrar na inconformação, na rebeldia, no medo, na ansiedade. Veja como o reino de Deus está dentro de nós. E nada do que é exterior, quando construído esse reino, abala nem para as questões superiores da vida material, nem para as inferiores. Temos inúmeros exemplos de espíritos que passaram dificuldades e mantinham-se serenos em equilíbrio, como Chico Xavier. As dificuldades de um Francisco de Assis, por exemplo. As dificuldades materiais do Dr. Bezerra de Menezes. As lutas enfrentadas pelo professor Eurípides. Irmã Dulce, em Salvador. E aquilo não as perturbava, porque eram almas já iluminadas nesse caminho. E aí ele dá exemplo ainda do corpo, saudável, belo, ou aquele em dificuldade. Se a pessoa ainda guarda tormentos, aquilo pode ser instrumentos de queda, tanto um quanto o outro. E quando em equilíbrio, permanece inalterado. Então temos que trabalhar na nossa intimidade essa construção de valores espirituais cada vez maiores, cada vez superiores, analisando como anda o nosso coração, que simboliza o nosso sentimento. O que temos que construir? Qual é a nossa realidade? Qual é o nosso instrumento de queda? Qual é aquele que já vai mais adiantado? Qual o esforço que nós estamos fazendo? E quem sinaliza isso para nós é o próximo. Porque muitas vezes nós estamos quietinhos, como se já tivéssemos sublimado, mas no contato com o outro, diante de ideias de desconfiança, diante de provocações, vamos percebendo o quanto ainda temos que caminhar, aprimorar, melhorar nessa jornada. Vamos refletir sobre isso, pensando sempre em nós e não no outro. Porque muitas vezes queremos que o outro mude para que não sejamos provocados. E na verdade a proposta é diferente. Se ainda nos sentimos provocados pelo outro, é porque nós não mudamos. Querido Jesus, nos envolva em suas ondas de paz e luz, harmonia, equilíbrio e serenidade. Que tenhamos pensamentos superiores nesta oportunidade. Que tenhamos espírito de gratidão. Que tenhamos a felicidade diante dos espíritos que encontramos na nossa caminhada, das portas que o Senhor nos abre para as experiências de vida. Ilumina-nos, Senhor. Fortalece-nos. Envolve o nosso ambiente doméstico, os nossos lares. Envolve os nossos entes queridos, os nossos amigos, aqueles com quem temos dificuldades também, os idosos nos asilos e nos lares, as crianças nas creches e orfanatos, aqueles que estão nos hospitais. Ilumina a lista
que consta nos nossos cadernos de prece do A Caminho da Luz e também no grupo de preces Maria de Nazaré. Visite a todos, ilumine a todos, fortaleça a todos, envolva aqueles que estão com maus pensamentos, pensamentos desconectados com a verdade e o bem. Ilumina a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar. Ilumina cada um de nós e, finalmente, o nosso país, o Brasil. Que seja governado, dirigido por pessoas comprometidas com o bem. Hoje e sempre, Senhor, o agradecemos e pedimos, abasteça as nossas vidas sempre com tua misericordiosa vibração de amor. Assim seja, Senhor. Graças a Deus.